Hoje nós vamos falar, dentro aí do nosso conteúdo histórico, nós vamos falar sobre o Império Persa. Mas antes, queria fazer alguns comentários a respeito do que a gente já viu até agora, que diz respeito a Egito e Mesopotâmia, onde o fundamental para a gente estudar essas duas civilizações é para que a gente perceba alguns aspectos. Entre esses aspectos, a organização política e social desses povos em determinadas características que estão presentes na nossa vida atualmente. A primeira coisa que a gente precisa recordar é que só foi possível ter essa vida em sociedade a partir do momento em que se descobriu a agricultura. Isso vai acarretar que as pessoas tiveram que se organizar, porque as tarefas provenientes da agricultura elas eram mais complexas e com isso se viram obrigados a se organizar, a combinarem como fazer, a planejarem o que ia fazer e a perceber as aptidões de cada um, inclusive aptidões de liderança. Nesse aspecto, os líderes foram surgindo e em paralelo ao surgimento desses líderes, que foram por várias razões, ou por sabedoria, ou por força, ou por questões de fé, os líderes foram surgindo naturalmente. Em cima disso, essas lideranças cada vez mais se apropriam desses modos de produção, quer dizer, se apropriam dos produtos para poder distribuir esses produtos perante a população, e esse ciclo acabava fazendo com que o poder dessas lideranças ficasse cada vez maior. Além disso, temos também alguns avanços, né, em relação a se colocar leis por escrito, desenvolvimento de religiões, adoração a deuses, todos esses aspectos. Com relação ao Império Persa, que nós vamos ver hoje, eles trazem algumas novidades também que nos é interessante. O Império Persa ele ocorre onde hoje é o atual Irã. Ele teve, obviamente, vários governantes, mas alguns se destacaram mais por coisas que realizaram. Entre esses mais destacados, nós temos o rei Ciro, antes ainda dessa região se tornar um império, mas o rei Ciro, que foi rei dos persas especificamente, ele vai começar a expandir esse reino, ele vai incorporar parte da Ásia e vai inclusive submeter a Mesopotâmia. Com isso, ele já passa a dominar um território muito mais vasto, dando início ao que a gente chama então de império. Um outro rei, chamado Cambises II, vai dar andamento a essa expansão do império. Acho que o Cambises já até considerado imperador. Ele vai anexar o Egito. Quer dizer, no momento em que aquelas civilizações entram em decadência, eles entram em decadência por conta do surgimento dessa nova força, que são os persas. O outro imperador, de nome Dario I, ele vai ter uma ação onde ele vai centralizar cada vez mais o poder nas mãos dele. E a gente sabe que daí, muito tempo depois, terá como consequência a ideia da monarquia absolutista. Aqui começa sem teoria, começa simplesmente por uma prática, por uma determinação de um dos imperadores, que foi gradativamente incorporando cada vez mais poderes sobre si mesmo. Ele vai conquistar mais regiões, outras regiões, dando então a formação que a gente chama de Império Persa. O fim dessa expansão, a gente antecipando um pouquinho, depois a gente vai dar os detalhes, mas o fim dessa expansão do Império Persa vai se dar numa guerra contra os gregos, onde os gregos saem vencedores na famosa Batalha de Maratona, no ano de 490 a.C. E o fim do Império, a gente fechar aqui essa primeira apresentação, o fim do Império, então, se dá quando Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, conquista, além da própria Grécia, que a gente ainda nem tratou, conquista também o Império Persa. E isso se dá
no ano de 331 a.C. Então, a gente vê que o Império Persa vai desde o seu início em 525, no ano 525 a.C., até 331 anos antes de Cristo, durando aí basicamente em torno de 200 anos. Bom, novidades que essa civilização vai trazer para a gente, que nós utilizamos até hoje. O imperador Dario I, ele vai dividir o império em 20 partes, vamos dizer assim. Eles chamavam de 20 sataprias, porque cada uma dessas sataprias era governada por um sátapra, que hoje nós chamaríamos, de certa forma, essas sataprias de estados e os sátapras de governadores. Então, aqui na verdade o que essa análise quer mostrar é que esse poder centralizado precisava de auxiliares. E esses auxiliares, então, foram criados dividindo o território em pequenas porções, vamos chamar assim, pequenas regiões, que hoje nós chamamos de estados, e em cada um desses estados, um governador que se submetia ao imperador. Então começa aí essa organização política que hoje ainda a gente se utiliza dela. Uma outra colaboração importante trazida pelo Império Persa são as redes de estradas. Como o território do Império ficou muito extenso, era importante então ligar uma localidade à outra. Eles fizeram isso através de estradas, o que facilitou enormemente a comunicação entre as cidades e também comércio. Facilitou o comércio com essa rede de estradas. Entre essas estradas todas, como um exemplo, a principal delas era conhecida como Estrada Real, um termo que será utilizado durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil, pelo governo monárquico do Brasil, ainda era ligado a Portugal. Apesar do Império Persa possuir grandes navegadores e grandes navios, o comércio marítimo ele era muito pequeno, muito provavelmente pela opção das estradas, né, de se fazer comércio através das estradas. E eles tinham bons portos, eles tinham bons navios, mas exatamente pela concorrência da praticidade das estradas, o comércio marítimo não foi tão acentuado. Vamos ver que isso é um contraponto para quando a gente for estudar a cultura grega. Os persas vão criar também pesos e medidas padronizados em todo o império. E é óbvio que se você tem pesos e medidas dentro de um único padrão, isso vai facilitar a cobrança de impostos, isso vai facilitar as relações comerciais, dando grande agilidade nessas atividades. Eles vão também cunhar moedas de ouro. Não foi em larga escala, mas já começaram a cunhar moedas. No campo religioso, eles também adoravam diversos deuses. Porém, com o decorrer da prática religiosa, com o decorrer dessa prática, vai surgir uma filosofia, podemos chamar assim, conhecida como Zoroastro ou Zaratustra, e que acaba essa ideia acaba se impondo perante a população e acaba então dominando o imaginário dessas pessoas. Essa doutrina, Zoroastro ou Zaratustra, ela era baseada no bem e no mal, era baseada nesse binômio. A deusa do bem era conhecida como Aura Mazda, era a deusa da luz, era a deusa da verdade, era a deusa da retidão. Já no campo do mal, o deus do mal era Ahriman. Ele era deus das trevas e era deus da discórdia. Essa religião pregava que no fim dos tempos os mortos ressuscitariam e haveria então uma espécie
de juízo final, um julgamento onde pessoas então arcariam com as suas responsabilidades, com os seus atos, ok? Império Persa, é isso que a gente faz de novidades. Continuaremos então numa próxima aula conhecendo outras civilizações, tais como a dos hebreus. Até lá então. Tchau, tchau.